Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje conversa com o vereador Reginaldo Pujol. Também participam do programa os jornalistas Lucas Rivas, Rafael Dreyer e Bruna Subtitz. Lucas. Vereador Reginaldo Pujol, contextualizando, o senhor já foi vereador por 9 oportunidades, já passou pela Assembleia Legislativa, o senhor está com quase 80 anos. Esse é o seu final mandato ou o senhor vai buscar uma reeleição? Olha, em princípio não. Em princípio não. Pelo menos o meu horizonte hoje não é concorrer a mais uma eleição. Chego na próxima eleição de vereador com mais de 80 anos. Acho que aprendi cedo lá em Quaraí, onde eu nasci, que o artista tem que saber o momento que ele tem que sair do palco. Né? Então, acho que estou me esforçando muito para fazer um bom mandato que pode ser o último. E acredita que essa nova leva aí de vereadores que hoje estão na Câmara Municipal representam, então, o que a cidade precisa de um parlamentar representando a população e tudo mais, pelo que o senhor já acompanhou nesses mais de 40 anos de vida pública? Olha, contrariando a opinião dos meus amigos, acho que sim. Acho que precisa haver uma renovação e que o povo sempre acerta, mesmo quando erra, né? Porque o erro de hoje pode virar um acerto de amanhã. E como é que é a sua relação com esses vereadores mais jovens? O senhor está já no 9º mandato lá, tem gente que o senhor, com todo respeito, viu nascer aí, que já é seu colega lá na Câmara. Como é que é essa sua relação com esses vereadores mais jovens? Nessa legislatura não tem um caso específico, mas em outra legislatura eu sei gente que me lembraram que ele era menino quando eu fiz a primeira campanha, que me mostraram fotografia, eles segurando uma propaganda minha, e eu fiquei muito feliz com isso. Né? Eu quero dizer o seguinte, os jovens que hoje compõem a Câmara de Vereadores, no começo ficaram um pouco cestrosos comigo, porque achavam, esse velho vai querer nos enrolar aqui. Né? Bom, eu fiz um esforço grande para demonstrar para eles que eu aprendi fazendo, que eles também tinham que aprender fazendo. Porque um dia eu tinha 33 anos de idade, surpreendi a cidade, nunca tinha concorrido a nada, me elegi vereador, e lá eu encontrei pessoas que tinham 70 anos, 60 e tantos, etc. e tal. E tive um grande mestre lá, que era um homem de idade já, o doutor Aberbe, que eu aprendi muita coisa com ele. E a primeira coisa que eu acho que eu aprendi com ele é que a gente tem que retirar as barreiras do relacionamento interpessoal, sob pena da gente comprometer com algum, digamos assim, paradoxos que não são verdadeiros. A gurizada nova, eu tenho me relacionado bem com eles. Né? E alguns têm me surpreendido demais, até tem uns muito bons, mas muito bons. Ligeiro, na probabilidade. Vereador, o senhor defende então essa renovação dessas caras novas no parlamento, mas nas últimas eleições gerais, em 2014, nós brasileiros, nós elegemos o Congresso mais conservador desde a ditadura militar. Na Câmara Municipal, houve uma renovação de apenas 40% dos vereadores. Como é que a gente pode equalizar essa conta? O eleitorado ainda defende um voto? Tu acha pouco 40%, cara? Lhe pergunto. Não, eu acho que 40% é um bom número e é mais ou menos isso que acontece. E essa história de que a Câmara se renovou e ficou mais conservadora, será que os conservadores melhoraram na sua posição, ficaram mais competentes do que isso? Ou será que o momento político brasileiro cansou da esquerda e resolveu guinar para a direita? Tem que considerar tudo isso. Né? Então, o Congresso brasileiro de hoje é muito estigmatizado. Mas eu me lembro muito que, antes de 64, o Congresso era muito estigmatizado também. Que mais tarde, já na Nova República, o próprio Lula dizia, que era o grande líder da oposição, a grande esperança da nação brasileira, do movimento proletário, que tinha 100 ladrões, só faltava Alibaba, porque os 100 ladrões tem. Então, esse negócio de generalizar, eu conheço alguns deputados hoje do Rio Grande do Sul, que eu acho que excelentes deputados.
muitos deles com um defeitinho que eu acho que é comum de todos os gaúchos, que eu chamo apego à querência. Os gaúchos vão terça-feira para Brasília e voltam na quinta, porque tem que olhar da sua base. Aqui, deputado que não vai nas bases acaba não se reelegendo. E isso aqui é um problema cultural do Rio Grande do Sul que eu acho ruim, porque na sexta, no sábado, no domingo, segunda, lá em Brasília se resolve mais coisas do que nos 3, 4 dias que eles ficam resolvendo. Os caras não têm que fazer no fim de semana, então costurar algumas coisas. Sobre essa sua possível saída da vida pública, significa sair também dos debates públicos? Não, né? não, peraí. Eu nunca disse que eu ia sair da vida pública. Sim. Eu não tenho no meu radar ideia de novas eleições. Tá? Mas não quer dizer que eu vá lavar as mãos. Não, pelo contrário. Sim. Aliás, essa é a minha preocupação. E como é que de pretende preparar continuar? uma saída que seja a saída do mandato eletivo, mas não a saída da vida pública. Eu quero ser responsável até o momento em que a minha vida, a minha cabeça me permitir que seja. Claro. Só quando chegar na senilidade, aí não é melhor não atrapalhar os outros. Certo. E Porto Alegre tem essa possibilidade através dos vários conselhos municipais, né? E por muito tempo já consolidado aqui o próprio orçamento participativo, que é um espaço de debate entre a população, poder público, entidades representativas de diversos setores. Acredita que esses possam ser os canais que o senhor venha utilizar para seguir participando da vida pública? Bruna, eu acho que aí tu me dá razão de eu fazer uma afirmação. Acho que o político portador de mandato eletivo é muito injustiçado. Todo mundo debita para eles a grande maioria das coisas ruins que ocorrem no país, no estado e no município. Quando, em verdade, político não é só quem é eleito. Política é todos nós, vocês são políticos. Aliás, às vezes eu digo até, para chocar mesmo, diz que a diferença que o Aristóteles constatou é que o homem é um animal político. Quer dizer, se deixar de ser político, vão ser animal silvícola, o que vão ser? Tá? Então, fazer política eu acho que não precisa ter necessariamente mandato eletivo. Inclusive, nos períodos que eu fiquei sem mandato eletivo, mesmo com a dor de cotovelo que eu estava do insucesso eleitoral do fenômeno Zambiás, não me impediu que eu fosse dirigente partidário, que eu procurasse auxiliar candidatos, etc. Eu era convencido que eu não era o preferido do povo. E acho que até hoje, a grande maioria, eu já tive a oportunidade de ser o segundo mais votado em Porto Alegre. Mas o meu eleitorado vem caindo ao longo do tempo, por uma razão muito simples. Os meus melhores campos eleitorais subiram, foram para o céu. Tenho certeza que foram para o céu. Toda gente muito boa, muito digna. Deve ter sido bem recebido lá em cima. Até. Vereador, saindo um pouquinho da esfera da cidade, em 2018 a gente tem eleições para o governo do estado. Seu partido não indica um candidato próprio desde 1986, já aqui no Rio Grande do Sul. Como é que o senhor avalia esse ano? O PFL, no seu primeiro grande momento, se organizou e lançou candidato a governador do estado. Carlos Alberto Querelli. Tá? Fizemos uma enorme votação. Mas a enorme votação do Querelli, que nós festejamos muito, nós deu alegria por 2, 3 dias. No correr dos tempos, a gente verifica que o que mais deve perseguir o partido político é ter representação nas casas legislativas. Tá? E que, aqui no Rio Grande do Sul, o PMDB e o hoje Partido Progressista, com muita habilidade, se transformaram em herdeiro do maniqueísmo eleitoral. E o PDT ficou com um pouco de um lado, nós ficamos com um pouco do outro lado. E por esse estado inteiro, tu vai em quase todos os municípios do Rio Grande do Sul, em todos, e vai observar que não tem, aqui não tem PDT, ali não tem PFL, ali não tem isso, mas sempre tem progressista, ex-Arena, MDB, PMDB, ex-MDB. Tá? Então, nós não temos uma estrutura tão radicada no Estado. O maior número de prefeitos no Rio Grande do Sul são do PP, em segundo lugar são do PMDB. Então,
o partido tem cumprido alguns deveres históricos que poucos observam e que não nos fazem justiça. Por exemplo, na penúltima eleição, nós apoiamos o candidato do PDT, Vieira da Cunha. E tínhamos um objetivo muito claro nisso. Nós confiamos no Vieira como um homem de centro-esquerda e nós vimos que o PDT, se não tivesse ele como candidato, ia acabar apoiando Tarso Genro da reeleição. Então nós tiramos, usando a expressão popular, tiramos o PDT do colo do PT. E o Vieira cumpriu bem essa tarefa e depois foi decisivo na eleição do Sartori do segundo turno, quando assumiu a candidatura com muita veemência, com muito vigor. Então, apesar de a gente saber que ter candidato à eleição majoritária é indiscutivelmente a melhor maneira de se fortalecer o partido, a gente vive essas dificuldades. Eu tenho tentado passar para os companheiros que a gente tinha que fazer um projeto de longo prazo de ir gradualmente crescendo. Mas o pessoal em política é pragmático, ele quer ganhar logo ali. Quando ele sente que o partido não ganha, a maioria migra, vão para outros onde serão bem acolhidos. Te diria hoje o seguinte, sem favor nenhum, deve ter na Assembleia Legislativa, formaria uma das maiores bancadas. O número de ex-integrantes do PFL que hoje são deputados pelos vários partidos que lá se encontram. Homens de grande qualidade pessoal, que eu lamento muito ter saído do partido, como é o caso do Westphal, hoje secretário da Saúde, que foi perfilista até o momento em que sentiu que a região não tinha condição de eleger um deputado. E o PP cooptou ele e elegeu o deputado pela primeira vez. Aí ele tocou para frente. O Democratas, então, carece de uma organização aqui no Estado, de uma reorganização até para manter esses nomes, esses quadros no partido ou atrair novas lideranças? Hoje tem mais uma dificuldade. Hoje, pelo rigor das disposições legais, os partidos são extremamente dependentes do fundo partidário. Nós não fugimos da regra dos outros. Eu tenho certeza que o nosso partido vai se empenhar muito mais na eleição da Bahia do que do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque lá há uma possibilidade muito forte, não diria inevitável, porque em política tudo pode mudar, mas muito provavelmente o novo governador da Bahia se chama Antônio Carlos Magalhães Neto, atual prefeito de Salvador, com índice de aprovação eleitoral muito grande, reeleito em primeiro turno com 60 e tantos % da votação de Salvador. Vereador, ainda falando sobre esses mecanismos do cenário político, neste mês, o Tribunal Superior Eleitoral ele publicou uma resolução que autoriza o autofinanciamento, que passa a vigorar esse ano. Lembrando que nas eleições passadas houve o fim do financiamento privado para as campanhas. O que o senhor acha dessa decisão do TSE? Eu acho isso que tudo que está acontecendo aí um absurdo, para não dizer uma safadeza. Tá? Inclusive, há um retrocesso muito grande. Se proibiu que as empresas contribuíssem com as candidaturas. Isso é um retrocesso. Há 20 anos atrás, o empresário, o cidadão, podia contribuir e o valor da contribuição dele, ele deduzia da base tributável para o efeito de imposto de renda. Hoje, as pessoas querem até esconder que são contribuintes. E aí tem uma razão prática. Eu vou contar uma historinha aqui para você, verdadeiro. Na última eleição, não podia ter candidatura à empresa, eu apelei para alguns amigos meus. Eu sempre concorri às eleições com apoio financeiro dos meus amigos. Tá? Se não tivesse apoio, eu não seria candidato. Porque eu não formei recursos da vida para auto-realizar a minha campanha. Como querem estabelecer agora o privilégio dos ricos de pagar a campanha. Mas eu estou dizendo, na última campanha, um amigo meu me procurou e me disse que ia me dar um valor para mim ser candidato. Tá, então tá bom.
me dá tal dado, eu vou fazer o recibo eleitoral. Eu disse, não quero. Eu disse, não, por que não quero. Não quero me incomodar. Ah, tá bom, porque tu tem a tua atividade, eu quero dizer, então tá. Então, eu vou dar o recibo no nome da tua mulher. Eu disse, não, essa é pior ainda. Eu disse, mas como assim, rapaz? Essa é minha amiga, foi minha companheira de faculdade, etc. Minha Câmara Eleitoral, etc. Só não te contei o seguinte. Faz um tempo atrás ela me pediu para mim financiar uma viagem dos nossos filhos à Disney, eu disse que estava sem recursos, não podia financiar. Se aparecer a notícia agora que eu estou dando dinheiro para se fazer campanha política, eu vou perder a minha representação dentro de casa. Então, é muito complicado isso. Essa história de que não pode ter dinheiro sujo no negócio. Eu quero dizer com toda certeza, enquanto foi possível, eu fui apoiado por pessoas físicas, pessoas jurídicas, tudo de forma muito transparente. Não vou citar empresa aqui, porque nessa altura eu até nem sei se ajudo a citar as empresas, porque passou a ser entendido que as empresas apoiavam os candidatos porque tinha algum interesse. Como se ter interesse na vida fosse um pecado. Como se política não fosse administração de interesse. O que um quer, o que o outro não quer, etc., tem que trabalhar para resolver aquele assunto. Estou longo, né, para responder a tua pergunta. Mas fico na síntese. É uma safadeza, é uma cretinice. Não tem explicação que o Supremo esteja nessa gaita que vai para lá e que vai para cá. Eu acho que eles querem esconder o problema da moradia, então jogaram para isso. Mas isso vem no bojo da reforma política ou reforma eleitoral aprovada no ano passado. E esse foi um tema que acabou tendo bastante discussão e veto por parte do presidente, acabou voltando para a Câmara e aprovado. Então acho que foi regrado agora pelo TSE, mas outras também mudanças vêm acontecendo de eleição para eleição, né? Na verdade, a mudança ela é muito frequente. E essa, como o senhor disse, acaba beneficiando então os mais ricos, né? Isso acaba excluindo uma parcela da população da vida pública, da vida política. Olha, eu vou dizer o seguinte, acho que a Câmara de Vereadores não teria hoje alguns vereadores que lá tem. De forma nenhuma. Porque, bom, começa que eu não seria vereador. Eu não tenho dinheiro para pagar minha campanha. Na última eleição eu tive quase 100 contribuintes, com valores estabelecidos num limite que a Justiça Eleitoral estabelecia. Foi a minha eleição mais cara, no fim faltou dinheiro, eu tive que botar R$5.000. Mas aí fiz até controlando o princípio, porque eu acho o seguinte, que tu gastar para te promover a ti mesmo, ou tu tem valia, ou tem razão, tem proposta que justifique as pessoas se apoiarem, ou tu não deve ser candidato. Eu não vou citar nome, mas tu que conhece bem lá a Câmara de Vereadores, sabe lá que tem pessoas de origem bem modesta, etc. e tal, pela própria atividade que desenvolve, que jamais teriam como financiar uma campanha política. Vereador, eu queria aproveitar... Só quero dizer o seguinte, eu quero dizer para os candidatos bem abonados que tenham cuidado nessa eleição. Porque eu acho que nessa eleição, alguém aparecer com campanha muito luxuosa, muito luxuosa, vai despertar dúvida no eleitor. Será que isso não é sobra do mensalão? Será que isso não é sobra... não tem dinheiro da Petrobras por aí, da Odebrecht, disso, daquele outro. Tá? Então, tem que ter cuidado. E acho que alguns candidatos aqui, não só vereador, como deputado, etc., têm abusado mesmo do dinheiro. E agora abre esse franco, quem tem, vai lá e gasta. Tu ia perguntar, eu te atrapalhei. Vou aproveitar que o senhor aí tem 50 anos de vida pública, como o senhor vem comentando ao longo do programa, e o senhor conhece tanto, muito bem o legislativo quanto o executivo. Então, gostaria que o senhor fizesse uma análise mais ou menos da situação, não do executivo de Porto Alegre, mas do executivo de uma maneira geral, dos executivos municipais,
principalmente em função das mudanças que aconteceram depois da Constituinte. E vou além ainda. E... O parlamento, o legislativo, ele perdeu o seu protagonismo ou não? Não, olha aqui é o seguinte, a pergunta acabou tendo duas pontas. Primeiro, os municípios sofrem essa farsa que é a Federação Brasileira. Perfeito. Com essa concentração de recursos em Brasília, no ir e vir isso, o dinheiro do imposto aqui vai para Brasília, para depois voltar, a maioria cai no caminho, cai no pé de alguém. Tá? Então, o município sofre desse negócio. E a tua pergunta sobre o fortalecimento ou não do parlamento. O parlamento hoje, os membros, os parlamentares, não o parlamento enquanto instituição, os parlamentares estão extremamente desgastados. Porque aí, Lucas, não é nenhuma reclamação, mas é uma constatação. A mídia brasileira, especialmente aquela que detém o maior número de ouvintes, pelo tipo de que apresenta, a mídia brasileira tem castigado em demasia os políticos com voto e amenizado a situação dos políticos sem voto. Se tu fizer um levantamento de todo esse rolo, esse saque enorme que foi feito nos cofres públicos, tu vai observar que a grande maioria dos recursos não foram levados para políticos fazer campanha eleitoral, foram levados para o exterior. É verdade que muitos dos que dirigiam a Petrobras, etc., eram apadrinhados de determinados candidatos e retribuíam com parte desses valores, porque a grande maioria, como você viu, com quem está retornando aí de fora, nessas tal de delação premiada aí, que não é pouco dinheiro que está sendo devolvido. E pode crer, se está devolvendo tudo isso é porque outro tanto deve ter sobrado por aí para continuar aproveitando livremente dessa situação. Vocês permitem que eu faça eu dê uma opinião aqui? Eu acho que, no fundo dessa roubalheira toda que tem no Brasil, tem um problema muito sério, que é o tamanho do Estado brasileiro. É muito grande. Hoje é difícil alguém sobreviver não tendo algum tipo de ligação com o Estado. O Estado que eu quero dizer, município, Estado-membro e União. Bom, vocês participam de emissoras de rádio, de jornais, etc. e tal, que, vão conversar. Se não tiver suporte da publicidade a maioria das empresas estatais, que são as maiores anunciantes hoje, vão sucumbir. Porque a economia brasileira está muito estatizada. Tá? Procure ver um jornal como o Jornal do Comércio. O Jornal do Comércio tem uma prática muito boa. Há muito tempo ele se especializou em fazer publicações oficiais, produções legais necessárias, etc. E tal, que é mais uma consequência da estatização. Às vezes tu gasta mais em divulgando os atos que tu fazes que propriamente na propaganda do produto que tu representa. Então, não é que eu seja adepto do Estado mínimo. O senhor defende, então, uma reformulação do papel do Estado. Necessário. Acho que não tem razão o governo fazer uma série de coisas que a iniciativa privada poderia fazer, com resultado financeiro para o governo maior do que quando ele faz. Mas isso careceria também de uma maior fiscalização. Que pagam de imposto para o governo, a novidade. Isso depende também de um maior acompanhamento por parte dos órgãos públicos, né, o próprio legislativo, para saber se está se cumprindo, então, a função, seja do órgão público, a função que ele tem feito, ou se passar para a iniciativa privada, se a iniciativa privada, de fato, tem cumprido aquilo a que ela se presta. Agora é o seguinte... Não simplesmente passar as atribuições, mas sim que tenha o cumprimento dessas funções. Até eu acho o seguinte, quando do governo Antônio Brito, eu fui, durante o período, membro do Conselho Político do governo, porque
com o deputado Bonão, que era o presidente do partido, fazendo parte do governo, ele não podia ser no Conselho Político também, então eu era indicado. E lá eu cansei de advertir o seguinte: olha, não vamos privatizar por privatizar. Tá? Eu até acho que deve se privatizar algumas coisas para estatizar outras tantas. Onde abrir campos de atividade econômica que o particular sozinho não vai fazer. Tá? Claro. Aí da infraestrutura é muito forte isso. Então, botaram muito dinheiro fora desse Brasil aí, ao invés de ter melhorado aí a transmissão de energia elétrica, a mudança da matriz energética brasileira, muitos precariamente iniciados com a energia eólica aqui no Rio Grande do Sul, mas muito longe do que poderia ser. Tá? Então, se criou muita empresa no Brasil, e aí tem razão para dar emprego para a companheirada. Vereador Reginaldo Pujol, muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente, nosso tempo esgotou. Agradeço também muito a presença dos colegas de bancada, claro, como sempre agradeço muito a sua audiência. Boa noite, até a próxima.